As pessoas costumam praticar a religião de forma aderente, como a gente diz, quer dizer, praticante, como se fala, né? Quando elas são sobre perdas, né? A sociologia da religião mostra que quando as pessoas sofrem perdas, elas procuram religião, seja a religião que elas tinham, mas não praticavam, seja a religião que elas nunca tiveram e elas se convertem. Então há uma relação com perda. Perda de saúde, ente querido, filhos, por exemplo. Perder filho, aparentemente, é o pior tipo de perda que pode existir. Então, e aí isso leva normalmente pessoas à religião. Perda de patrimônio, casamento, carreira profissional, sabe? Entendi. Perdas. O que significa que, como nós somos uma espécie basicamente triste, que se diverte de vez em quando, a religião funciona. Então, cara, se tu é uma pessoa... Vamos lá, tu ia ser médico. Daí tu foi pra faculdade de filosofia. E aí tu diz, será que todo mundo que trilha esse caminho que tu trilhou acaba se tornando um cara que não é religioso, um cara que é mais niilista, essencialmente? Será? Sim. Não necessariamente. Não? Não, acho que você pode... Dá pra você entender das coisas que você estudou, dá pra você entender, olhar o mundo de uma forma diferente dessa tua que tu olha? Por exemplo, dá pra acreditar no... É possível, é possível. É claro que eu não consigo extrair de mim mesmo aquilo que eu sou, né? Se eu conseguir, eu sou psicótico, né? Mas assim, eu consigo entender, inclusive porque, por exemplo, eu consigo perceber que existe muita sabedoria em livros religiosos. Eu percebo isso. Eu não sou aquilo que alguns chamam de ateu todinho, né? Que acha que porque ele é ateu ele é mais inteligente. Eu acho que o ateísmo é a forma mais fácil. Dizem que Deus é bom, o mundo é uma merda, logo ele não existe. Né? Isso a gente chama em filosofia de argument from evil, o argumento a partir do mal, né? É um argumento sério. Eu fiz uma versão corintiana dele, assim, Tá. né? Compacta. Mas assim, é possível, eu acho que dependendo da história de vida das pessoas, que elas de repente façam uma trajetória como essa, como tem muito filósofo que se dedica, que é religioso, muita gente. Eu era muito ateu antes. E eu passei por um processo de perda e acabei me descobrindo bem religioso. Não religioso. Crente. Crente em Deus. Porque o estalo pra me tirar da merda que eu tive foi começar a viver a vida como se Deus existisse e a minha vida importasse. A partir do momento que eu incorporei essas duas coisas na minha mentalidade, as coisas começaram a mudar. Pra melhor. E isso aí meio que solidifica, meio que dentro da minha cabeça, racionalmente, que a percepção que Deus existe é positiva pra mim. E que mesmo... E aí eu fui olhar os dados, os empíricos e tal, e no máximo que a gente pode chegar é 50% se Deus existe ou não. Sim, cientificamente falando. Não tem. Deus não é uma variável. Deus não é uma variável, como a gente fala em filosofia, passiva de controle epistemológico. O que significa isso? Significa que você não tem como testar se Deus existe. Não tem nem como... Não é nem provar que ele existe. Não tem como testar. Porque você não testa Deus em laboratório. Sim. Entendeu? Então, o ateísmo enquanto tal, do ponto de vista do cético, que é aquela pessoa que coloca teorias contra outras para perceber as fragilidades delas, o ateísmo é o que a gente chama de dogmatismo negativo. Você faz uma afirmação negativa que, por sua vez, não dá para provar. Entendeu? Então, quando você fala 50-50, quer dizer, não dá para decidir mesmo do ponto de vista estrito. É por isso que se fala, Deus não é uma variável de controle epistemológico. É muito mais uma questão que você chega por história de vida, por coisas que você sofreu, por um certo temperamento, uma certa sensibilidade. Então, agora eu queria te perguntar uma coisa. Você disse que você estava numa bad, numa bosta, começou a pensar que a vida importa, Deus existe, e você veio parar aqui? Como é que foi essa história? Cara, você conhece o Jordan Peterson? Claro. Então, esse cara foi o cara que eu assisti a palestra dele, que ele tem uma palestra de, sei lá, são vários episódios, que ele pega a Bíblia e ele meio que seca, faz uma meta-análise da Bíblia e seca. E essa meta-análise dele me ajudou muito a entender meio que o jogo que eu tava jogando, tá ligado? E foi a partir desse cara aí que eu comecei a falar, tá bom, vou mudar essas coisas
que eu percebi que ele tá falando dessas mentalidades. Eu vou mudar e eu vou ver o que acontece. Você viu o curso dele online? Online, é de graça. Não o livro dele. Eu comprei o 12 Regras pra Vida também. Não esse. Ah, o livro a partir do qual ele construiu toda a teoria dele sobre o entendi. significado. Esse eu não li, é grandão, não lembro o nome dele. Caralho, que merda, mano. Ele inclusive voltou a fazer vídeo, ele tinha ficado Ele ficou internado um tempo. ele teve crise com um remédio. Foi. Tava viciado em alguma coisa, né? É porque o YouTube mata. Até o cara mais filósofo, pica, não consegue lidar com essa energia que é a internet, que é milhões de pessoas julgando seu trabalho. E ele ficou muito exposto lá. E ele se expôs. Eu não tenho essa questão porque eu não sei nada que acontece nas minhas redes. Que bom. Quem sabe são as meninas da DOCA. Sim, a Camila, que está aqui, por exemplo. Uhum. Ela que administra minhas redes. Então, eu entendo bem o que você está falando. E o Peterson, ele ficou de fato muito exposto, né? Queriam destruir ele, porque ele criou, ele deu ferramentas intelectuais para quebrar toda uma narrativa que estava permeando a mídia lá nos Estados Unidos, entendeu? E aí as pessoas que se aproveitavam dessa narrativa viram, pô, o cara tá destruindo a minha narrativa, mano. E começaram a atacar ele. Então, esses acabaram sendo descobertos, são caras, tipo, muito poderosos. A maior parte da mídia escrita lá nos Estados Unidos são mídias que atacaram o cara, tentaram destruir, tentaram descreditar, tentaram falar que ele era machista, sexista, tentaram falar que ele era racista, tudo. Daqui a pouco começa transfóbico. Transfóbico também. Acusaram ele, né? Inclusive foi a primeira coisa que foi o primeiro acusaram. problema, foi que ele era transfóbico. Lá em Por causa Canadá. daquele lance do pronome neutro lá que ele ficou puto? Sim, porque ele é contra o Estado ter o poder de compelir você a usar um tipo de jargão, um tipo de fala. Assim. Que leva em conta a ideia do gênero social, né? Então, Jordan Peterson é um grande cara, assim. Agora, eu, um pouco por temperamento, assim, eu nunca pensei, ainda que tenha redes sociais e no canal eu respondo perguntas de seguidores, né? A gente seleciona algumas e eu não falo o nome da pessoa, mas se foi você que fez aquela pergunta, você vai reconhecer, né? Porque eu repito a pergunta. Esse é o meu contato. E, assim, eu não sinto nenhuma falta. Que bom, cara. Zero. Eu não tenho curiosidade nenhuma. É um jeito incrível de levar tipo, se livrar das redes sociais. Por exemplo, eu me mantenho longe do celular o maior tempo possível. E isso é recente. E isso tá me fazendo muito bem, cara. Tô dormindo melhor, sabe? Tô falando sério. Não, eu acredito. Esse lance de ficar colado nisso daí, olhando tudo o tempo inteiro, não sei o que, eu não sou esse cara. Não posso mais ser esse cara. Isso já... Por exemplo, eu tenho um Instagram, mas eu não tenho nem no meu celular. Quem tem o acesso ao meu Instagram é a Camila e a minha filha, que também trabalha. E de vez em quando vê umas coisas e fica puta. Fica puta. Mas assim, quando eu tenho live, né? Porque eu faço live do Instagram, eu vou na casa da minha filha fazer no celular dela, porque eu não quero nem ter o Instagram aqui. Eu faço lives em uma porrada de ferramentas depois da pandemia, né? Zoom, StreamYard. TikTok. TikTok não cheguei ainda. Não tá ainda não. Vai nem fazer uma dancinha no TikTok. Não. TikTok não. Mas assim, eu Pega acho uma toalha, joga por cima da cabeça. alguma coisa assim, né? Ou então arrancar todas as páginas de um livro que você detesta. Não, as coisas assim, não. Mas eu acho que essas redes sociais, de fato, elas podem ser bem tóxicas mesmo, como se fala por aí. Mas acho muito difícil a maior parte das pessoas escapar, porque inclusive para a geração mais jovem, ela é ferramenta de trabalho, né? Pois é. Pra mim é uma ferramenta de trabalho também. Eu uso ela por exemplo, eu uso o Twitter. É meio como se fosse um menu de, sei lá, potenciar as pessoas pra eu trocar ideia. Daí eu fico com aquele troço aberto o dia inteiro, vendo o que tá rolando de interessante ali. Mas só o tempo que eu tô no computador. O tempo que eu não tô ali, eu quero a maior distância possível dessas coisas. Porque senão eu vou pro espaço. Eu já fui uma vez, então tá tranquilo. Eu acho já foi pro espaço? Já. E como é ver a Terra do lado de fora? Cara, ela é redonda? Ela é plana. Ela é redonda, né? Ela é uma pizza. Ela é redonda, mas ela é plana. Pizza é redonda, mas é plana. Não, a Terra é oca, tem um sol dentro. E mamutes. Mamutes. Uma vez um terraplanista falou para os meus alunos que a Terra era plana, é óbvio. O centro é o Polo Norte e a extremidade
é uma esfera, que nem uma pizza. E essa circunferência exterior é a Antártica. E ninguém deixa a gente chegar lá, porque senão assia. Aí começa. O que eu acho incrível nessas teorias de baixo repertório e pobreza espiritual, inclusive, é como elas são pobres de linguagem. É por isso que eu acho o filme tão ruim, nosso lá. Entendi. Que eu acho é uma coisa assim tão... Tipo, a gente tá 300 mil anos tentando juntar uma ideia com a outra e vem um bando e junta umas ideias idiotas, assim. Entendeu? Porque, assim, dizer que a Antártida... ideia, né? A Antártida, isso é. A Antártida, na realidade, é a esfera da pizza e que o Vaticano, a CIA, o governo americano não deixa a gente chegar lá. Olha que ideia mais idiota. Quer dizer, só pode ser alguém que fica em casa olhando pra parede. Mas o que você acha Mas de... tirando essa parte idiota da coisa, se você pegar assim, fato que a Terra não é plana. Ela não é plana. Sim. Mas a gente conversou com um cara aqui que eu nem esperava que ele fosse soltar essa aí, que ele era terraplanista, e acabou que a gente foi conversando o tempo inteiro sobre isso. E a sabedoria por trás, na verdade, além do fato físico da Terra plana, no caso dele, tem toda uma ideia de enaltecer o ser humano do ponto de vista de, porra, o globalista fala que você é um merda, você não vale nada Você é um no ponto no universo. espaço. Você é um ponto no espaço. Ele diz que, pô, se a Terra é plana, portanto, Deus existe, porque foi Deus que criou a parada toda. E daí... É uma parada infantil pra caralho, né? mas aí dá pra ele um sentimento de importância Sei. que meio que muda o jeito dele de encarar a vida. E eu acho que Sei. ele pega em algo importante aí, os terraplanistas. Eu acho que eles... É sério, mano. Eu acho que eles são um sintoma de um defeito na nossa cultura atual. Qual defeito? A gente não consegue passar propósito pras pessoas. Mas e quem disse que tem propósito? Mas não importa se tem ou não. agora fudeu, aí hein? fudeu. Se é pra gente discutir a sé, quem disse que tem propósito? Eu espero que tenha propósito, né, Não, cara? uma coisa é dizer... Você não falou que eu era niilista? Aham. Então vamos nessa. Agora vamos. Então, Agora nessa. vamos, bora. Então, assim, ó. Se uma coisa é eu dizer que pessoas podem encontrar propósitos na vida delas. Por exemplo, eu encontrei um. Eu fui para a filosofia de forma obcecada, certo? Apaixonada, digamos assim. Eu acho que algumas pessoas têm essa experiência em algumas outras atividades. Eu acho que grande parte da humanidade não tem nenhuma vocação especial para fazer coisa nenhuma, porque a gente não evoluiu no ambiente de trabalho e profissão, certo? A gente começou a ter trabalho e profissão ontem, certo? Então, assim... Mas a gente sempre teve função, né? Hã? A gente sempre teve uma função social. Quando a gente era Que é a mesma coisa que caçador-coletor... trabalho, Não é a mesma coisa. Uma coisa é você fazer um psicotécnico para alguém e dizer que ele tem vocação para engenheiro. Sim, Entendeu? sim. É disso que eu tô falando. Entendi. A gente Outra não... coisa é Coisa o bater cara- prego. Prego não, mas você quebrar pedra para cara fazer uma nascer sabendo faca que e ele abrir a barriga precisa. de um bicho. O cara nascer entendi. sabendo que ele precisa matar um bicho pra comer é diferente dele... De você fazer um psicotécnico e dizer, olha, você aqui pode ser médico, você tem essa área de artes. Mas é que eu tenho vocações. dificuldade em não acreditar que cada pessoa tem algo pra agregar na vida, entendeu? Sei. Pode ser que não seja tipo, porra, não vai ser o cara que vai descobrir uma nova teoria do buraco negro, caralho. Mas o cara, ele vai ser um artista. Não artista, porra, menosprezei os artistas. Deixa eu pensar em outra coisa aqui. Ele vai Qualquer se coisa que fuder tu falando falar, isso. qualquer Ele vai se coisa. fuder. Vai ter que pedir desculpa pra esse mundo inteiro cheio de gente que enche a paciência. Não, mas tudo Presta toda hora eles atenção. tentam me Eu não cancelar. acho que todo mundo tem alguma coisa pra Sim, trazer sim, pro mundo. Não porque todo mundo não seja importante. É que eu acho que essa noção de importância, na realidade, ela serve pra gente achar que nós temos alguma coisa pra dar pro mundo, sabe? A maior parte da nossa vida é levada em a gente tentar resolver problemas. A gente continua sendo um ser que precisa comer, precisa dormir, precisa reproduzir e precisa morrer, certo? E lidar com esse fato. Quer dizer, a gente não resolveu o problema. Se a gente pegasse uma máquina do tempo, certo? E viajasse 200 mil anos atrás e falasse as línguas, mas é uma hipótese, né? Chegasse lá e falasse, fosse com Cro-Magnon, fosse com Neandertal, certo? E ele perguntasse para nós, e aí? Vocês resolveram? A gente morre e continua vivo? A gente não sabe porra nenhuma. Zero. Nada
além do que se sabia 250 mil anos atrás. Sobre isso, não se Nada. sabe mesmo. Sim, sim. E sobre essas questões, por que eu existo? O Neandertal ia te perguntar. E aí, por que a gente existe? Não sei, talvez tenha um sentido, uma missão. Tudo isso é muito abstrato, certo? Subjetivo. A gente continua... subjetivo... Se eu acredito numa... Veja bem, para mim pode ser subjetivo que eu tenho 50 milhões de euros. Na realidade, eu não tenho. Sim, sim. Deus ou entidades do mesmo tipo é da mesma ordem. Não depende se eu acredito para existir. Ela deve ou não existir, independente se eu acredito ou não. Sim, sim. Certo? Porque achar que a crença é importante porque eu preciso dela é uma afirmação psicológica. Não tem nada a ver com a realidade objetiva. Deus existe ou não, independente de eu acreditar nele ou não. Sim. Eu posso achar que Deus existe, isso me faz bem, certo? Como muita gente acha que faz, e provavelmente sim, na maioria dos casos. Mas isso não diz nada acerca da existência da tal entidade suposta chamada Deus, ou seja lá o que for. Sim. A mesma coisa vida após a morte. Ou ela existe, ou ela não existe. Não depende do que eu acredito. Eu posso entender que acreditar na vida após a morte me faz bem.